Não, você não precisa ser rico, vir de família abastada ou conhecer pessoas que são milionárias para que você tenha sucesso na sua carreira e consiga prospectar clientes milionários. É claro que se você viesse de uma família como essa, facilitaria muito o processo. Mas brincadeiras à parte, isso não é garantia de que você tenha resultado, principalmente porque não tem a ver com a sua origem, tem a ver com o que você vai fazer daqui para frente. E é exatamente isso que nós vamos falar na nossa WeClass semanal. Pois é, eu quero te dizer que não é garantia que você venha de uma família rica e que você tenha sucesso ao prospectar clientes milionários. Da mesma forma que mesmo que você não venha desse tipo de família, você poderá ter sucesso, porque uma coisa não está conectada na outra. Pelo contrário, a forma como você utiliza de estratégia para conseguir prospectar um cliente é o que será determinante. Eu mesma já tive a oportunidade de liderar pessoas que vinham de famílias ricas e não conseguiam ter sucesso, não tinham aberto nem a conta do pai. Já imaginou você mesmo sem conseguir abrir a conta do seu pai? Pois é. Por isso eu quero te trazer alguns elementos que são fundamentais para que você consiga quebrar essa barreira que você ainda tem de achar que o fato de você não ser rico significa dizer que você não pode nem arriscar a atuar dentro de um segmento que vem crescendo muito nos últimos anos e crescerá ainda mais para os próximos. E eu quero trazer esses elementos para que você comece a trabalhá-los a partir de agora. E você vai perceber que não é a sua condição financeira, a sua conta bancária, o seu círculo de amigos que vai determinar que você tenha sucesso, mas são alguns cuidados que você precisa ter para que você de fato chame a atenção desse cliente e naturalmente consiga construir um posicionamento junto a clientes milionários. Eu quero falar basicamente sobre três elementos esses que são fundamentais, mais fundamentais até do que, de novo, a sua conta bancária, a sua condição financeira. Esses três elementos foram os elementos que eu utilizei ao longo de toda a minha trajetória. Possivelmente, se você me conhece aqui há mais tempo, já sabe parte da minha história. Mas ao longo desses episódios, eu vou trazer aqui alguns highlights, algumas situações que eu mesma vivenciei para que você também implemente no seu dia a dia. Erros e acertos meus que vão te inspirar e vou mostrar para você a forma certa de fazer acontecer. E esses três elementos foram os que realmente viraram a minha chave. Quando eu comecei a minha carreira aqui no mercado financeiro, eu de fato não conhecia nenhum cliente milionário, não vim de família abastada, não era rica, não tinha amigos, tampouco familiares que tinham patrimônio mínimo do segmento que eu atendia. Eu precisei naquela época, mais de 20 anos atrás, ter que recorrer a ferramentas externas para que eu conseguisse identificar qual tipo de cliente eu gostaria de atrair. Eu comecei a perceber que eu precisava utilizar de estratégias para que eu pudesse passar à frente, para que eu pudesse liderar, para que eu pudesse me tornar uma referência. E o primeiro elemento que eu preciso dividir com você, ele tem a ver com a sua preparação. Já imaginou? Pensa aí, quando você vai se preparar. Por qual motivo você tem que se preparar? Seja para qualquer coisa na sua vida. Você já imaginou se você resolve correr de repente e você não se preparou antes da corrida? Você possivelmente não vai ter um condicionamento físico e muito provavelmente vai se lesionar, não é mesmo? Eu às vezes acordo assim meio louca e quero sair correndo. E se eu não me alongo, sabe o que acontece logo na sequência? Os meus músculos eles ficam muito enrijecidos e eu começo a sentir cãibra, porque eu não me preparei antes de começar a aquecer o meu corpo para correr. É a mesma coisa que acontece com você. Quando você, antes de entrar em contato, sair por aí ligando para um monte de gente, você se preparar. E essa preparação ela tem a ver com as pesquisas que você deve fazer antes de sair por aí ligando para um monte de gente, antes de sair por aí abordando um monte de pessoas. Essas pesquisas têm a ver com o nicho que você quer atrair, com a segmentação que você quer se posicionar, com os interesses do público-alvo que você gostaria de falar, com as dores, desejos, necessidades dessas pessoas, os interesses em comum, aquilo que tira o sono daquele público-alvo que você sabe que é o interesse para que você consiga servir alguma solução, apresentar algum tipo de estrutura que você possa entregar.
Esse tipo de preparação faz com que você encurte o seu processo. E foi a mesma coisa que eu fiz. Quando eu identifiquei que eu queria me posicionar dentro de um segmento de alta renda e o wealth, eu precisava de fato me preparar, primeiro sabendo as minhas condições, o quanto eu tinha de domínio, de ferramentas para que eu pudesse avançar e, mais do que isso, a pesquisa necessária para que eu pudesse ser extremamente assertiva ao abordar o cliente que eu gostaria de atrair. Percebe como a preparação ela faz toda a diferença? Percebe como essa preparação acelera o processo, encurta o seu caminho? E eu não estou falando aqui de atalhos, eu não estou falando aqui de pular etapas, eu estou falando simplesmente de você se preparar antes do jogo começar. Essa preparação, infelizmente, ela vem sendo negligenciada por muitas pessoas, especialmente pessoas que já têm uma certa experiência de mercado. Da mesma forma que a preparação é importante, a estratégia que você vai utilizar para conquistar esse tipo de cliente é fundamental. Vamos imaginar que você hoje não frequente nenhum ambiente onde há potenciais clientes milionários. Você precisa adaptar a sua estratégia para esse fato, concorda? Uma vez que você não frequenta nenhum tipo de cliente que tenha potenciais clientes que você gostaria de atrair, você vai precisar pensar num meio para fazer com que você esteja próximo, ou pelo menos frequentando lugares onde hajam pessoas que você gostaria de conquistar. Logo, a sua estratégia ela deve considerar as condições atuais que você tem. Por exemplo, hoje você não frequenta nenhum lugar, mas você vai precisar frequentar. Inclusive tem um episódio que você pode assistir aqui depois no meu canal, que vai falar sobre quais lugares você deve frequentar e se você precisa ter muito dinheiro para conseguir frequentar os mesmos lugares que seu cliente milionário frequenta. O fato é que você precisa pensar no seguinte: se eu quero atrair um cliente milionário, eu vou precisar investir tempo e energia para conseguir identificar onde esse cliente está. Digamos que esse teu cliente milionário ele está posicionado numa rede social. Você precisa estar lá. Digamos que ele frequenta um determinado clube, você também precisa frequentar esse clube. O fato é que, a partir do momento que você consegue falar com uma única pessoa, a partir dessa única pessoa, você vai conseguir conectar em outras, porque semelhante atrai semelhante, e essas pessoas, elas andam com pessoas que são semelhantes a elas. Você já deve ter ouvido falar que nós somos a média das pessoas que a gente convive. Portanto, é muito comum que você, ao conhecer um único cliente, você consiga identificar outros potenciais clientes. E a sua estratégia precisa considerar isso. A sua estratégia é determinante, inclusive, para você mapear a microrregião que você quer se posicionar, as ferramentas que você deve utilizar, o meio de contato que você deve fazer para conseguir atrair esse tipo de cliente. Às vezes, esse cliente não está posicionado na rede social, e daí o que você faz? Você não vai falar com ele? Eu lembro bem que quando eu comecei, não tinha internet à minha disposição, não existia LinkedIn. E eu tive que recorrer às páginas amarelas. Talvez nem seja da tua época isso, mas o fato é que eu tive que utilizar páginas amarelas e também porta a porta para conseguir o meu primeiro cliente. Levei algum tempo para conseguir, viu? Isso é um papo para um outro episódio. O fato é que eu tive que pensar em diferentes meios para que eu pudesse, de fato, crescer e conseguir atingir o meu objetivo. E é o mesmo que você deve fazer. Então, a etapa da preparação ela é determinante para você começar, para que você economize tempo, para que você encurte o seu caminho. A etapa da estratégia ela é fundamental nesse processo, porque uma vez que você cria uma estratégia que não está aderente ou coerente com o que você gostaria de atingir de objetivo, como esse objetivo do cliente milionário, não adianta, você vai gastar tempo e energia e não vai sair do lugar. E o terceiro elemento fundamental, uma vez que a sua preparação foi muito bem feita, uma vez que a sua estratégia está coerente com o tipo de público que você quer atrair, eu estou me referindo ao seu posicionamento. Sim, eu diria que o posicionamento é a tua cereja de bolo, porque nós somos uma imagem que vende. No momento que você quer atrair um determinado tipo de cliente e você ainda não sabe muito bem como fazer para conquistá-lo, a primeira mensagem que você envia é a sua imagem. A sua imagem ela chega na frente. Você é o seu cartão de visitas. Uma vez que você está bem posicionado, uma vez que você cuida da sua imagem, uma vez que você cuida das suas redes sociais, uma vez que você cuida da sua postura, da forma como você fala, tudo isso aumenta a percepção de valor do seu potencial cliente, das pessoas que estão ali prontas para fazer algum tipo de negociação com você.
Uma coisa é você eventualmente já estar muito bem posicionado dentro da segmentação, você vir de uma origem rica, uma origem milionária, você tem bens, patrimônios de forma consolidada, você já possivelmente não tem que se provar. Sabe aquela máxima? Antes de ser, você precisa parecer? Pois é. Eu diria a você que quando eu ouvi essa frase pela primeira vez, eu torci um pouco de nariz, sabe? Mas ela é a pura verdade. Porque se você ainda não teve a oportunidade de se mostrar, de se apresentar, mostrar para as pessoas que você pode gerar valor agregado para elas, a forma que você tem de impactar e chamar atenção é o seu posicionamento. Você precisa parecer ser, antes de você ser. Então, a primeira forma de chamar atenção, inclusive dentro da comunicação, é o seu posicionamento. Isso tem a ver com a sua postura, a sua linguagem corporal, a forma como você transmite uma mensagem. Se você quer de fato atrair um cliente milionário, você precisa se parecer com ele, porque semelhante atrai semelhante. Lembra que eu falei há pouco sobre nós somos a média das pessoas que a gente convive? Possivelmente, se você olhar pessoas famosas aí das redes sociais, elas andam em bloco com pessoas que são parecidas com elas, não é mesmo? Pois é. Com o seu cliente potencial não é diferente. Então você precisa começar a cuidar da sua imagem, começar a cuidar do seu posicionamento, da forma como você comunica aquilo que você gostaria de gerar de valor. Porque quanto mais bem percebido você é, mais fácil é você entrar nesse meio que hoje você ainda não faz parte. Ainda. Assim como eu, alguns anos atrás, muitos anos atrás, eu pude cuidar da minha imagem, do meu posicionamento. A minha virada de chave aconteceu a partir dali e de lá para cá foram centenas de clientes milionários, bilhões em custódia acumulados. Você também poderá atingir o mesmo que eu atingi, só que com uma única diferença: mais rápido. Porque na minha época eu não tinha uma rede social em que eu pudesse me servir de uma mentora que estaria ali justamente para me trazer esses insights e me fazer percorrer esse caminho de forma mais rápida e mais assertiva. Mas agora você tem essa chance e agora a bola está com você. Que você, a partir desse episódio, consiga pensar de forma a se preparar em alto nível, a pensar numa estratégia assertiva e direcionada e a mudar o seu posicionamento para que você, de fato, conquiste o seu lugar de direito. E eu quero aproveitar aqui para deixar aqui embaixo nos comentários o seu comentário, dúvidas, perguntas e, claro, se você quiser sugerir algum tema para a gente tratar no próximo episódio, fica muito à vontade para você sugerir. E é claro, tudo isso só vai funcionar se você der um like nessa aula, não é mesmo? Então é fundamental que você faça esse quarto elemento. Clica aqui no nosso canal, se inscreva no canal, dê um like, deixe os seus comentários, compartilhe essa aula com mais pessoas para que nós possamos disseminar esse tipo de conteúdo para que mais pessoas consigam alcançar os seus objetivos. Te vejo na próxima aula.